Olá a todos e a todas, sou Fábio Dantas, estou aqui no canal Águas de Aruanda e a gente hoje vai abordar o tema o poder do momento presente. Então, o primeiro questionamento que a gente coloca aqui é: onde quer que você esteja por inteiro, né? Porque às vezes muitas vezes, estamos fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Então, coloquei os questionamentos iniciais. Você está gastando muita energia com seu foco em eventos futuros e passados? Porque, na verdade, como os guias aqui falam, nós estamos vivendo ao mesmo tempo, né? Passado, presente e futuro. Às vezes a gente acha que é uma maquininha do tempo, porque a gente tem uma capacidade imensa de lá atrás, quando a gente quer buscar aquela informação, até de vidas passadas a gente vai e recorre, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas informações que nós estamos indo buscar nos nossos registros acásticos, na nossa caixinha de memória. Então é importante que a gente saiba o valor do presente. Então, eu peguei alguns livros, alguns textos de Pai Damião, aqui da casa também, para a gente refletir e fazer uma reflexão nessa noite de hoje. Então, muitos olham para o futuro e dizem: eu serei feliz quando, né? Às vezes a gente procura a felicidade do lado de fora, então a gente passa a vida toda. Então, quando eu casar, quando eu me formar, quando eu passar no concurso, a gente sempre está delegando a felicidade para um momento futuro, não é? E esquece do agora. Enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está procurando encontrar alguém, a gente pode fazer as coisas e viver o momento presente, né? Quantas pessoas aqui, por exemplo, presentes, elas não sabem como estão respirando, né? Como é que a gente está respirando? Que posição a gente coloca no nosso corpo quando senta? Essa posição é confortável? Às vezes a gente não consegue nem respirar direito, a gente não consegue nem sentar direito, começa a ter dores. E a gente às vezes vai ao médico sem saber nem o que tem, né? Porque a gente não sabe quem é a gente mesmo. A gente passa a vida toda procurando, mas sempre no passado e no futuro. Esquece de sentir o momento presente. Então, ao criar grandes preocupações com o passado e o futuro, você acaba tirando sua atenção do que acontece ao redor e não permite que o presente seja o principal foco do seu pensamento, como eu acabei de falar. Prem Baba, ele tem uma frase bem interessante: as respostas só chegam quando a mente se aquieta. É bem interessante. Às vezes a gente está num pensamento que outro pensamento está dentro e a gente fica um turbilhão. E a gente não consegue fazer nada. Eu não sei se acontece com vocês. Quando às vezes a gente está dirigindo, mas a gente está querendo pegar o celular, a gente está planejando o que vai fazer até no Réveillon, no Natal, e esquece do momento. A gente chega no trabalho e congela, né? A gente não sabe por onde passou. Às vezes tem uma casa que está em construção, a gente não presta mais atenção. Na praia, no rio que a gente passa, principalmente quem mora em cidades litorâneas, que tem a beleza natural, as praias, os rios, é como se fosse passando e não observa a contemplação. A gente esquece de contemplar. Então isso é o primeiro sinal que você não está vivendo o momento presente. Quando você sai de casa, come sem saber como é que você comeu, né? Está lá em cima, você come, porque você já está com o celular. Você está comendo, mas você está, né, aqui. Não sabe nem como foi que engoliu, não sabe nem qual foi o perfume que usou, a roupa, aquela que já está lá na frente do guarda-roupa. E quando você chega no trabalho, você pare para pensar, comece a parar para pensar, por onde foi que eu vim? E quando a sua mente, ela não consegue se lembrar, então, perigo. Você está vivendo o futuro ou o passado, mas você não está vivendo o momento presente. Então, esse é um grande teste que a gente tem que fazer. Enquanto estiver focado no momento presente, não haverá espaço para nostalgias, lamentações ou ansiedade por situação. Então, reclamações, nostalgias está ligado ao passado, né? Ansiedade está ligado aqui ao futuro. Vocês já observaram isso? As pessoas ansiosas, elas ficam o tempo todo o quê? Preocupadas com o futuro. Ficam o tempo todo com o quê? Com o medo. Então, o medo é outro grande vilão. Não aquele medo porque o nosso cérebro reptiliano, ele precisa, às vezes, ter uma noção de perigo, né? O medo é benéfico de que forma? Você manda eu me jogar do 10º andar. Eu não me jogo com medo de morrer. Então, esse medo, ele é natural. Mas aquele medo sem noção, porque você assiste um programa televisivo e diz que Aracaju está violento. Então, você não vai mais para restaurante, você não vai mais para nada. Você fica com medo, estabelecendo medo na sua família, pedindo que seus filhos não saiam mais à noite. Então, começa a entrar numa sintonia que vai atrair uma coisa ruim, porque você já estabeleceu. O universo, ele trabalha
com a força, né? A própria mecânica quântica, a física quântica, ela explica o que a gente atrai, a lei da atração, que é uma coisa que a gente vem batendo mesmo aqui nessa chapa, que é forte. Você pensa, você recebe. Mas o problema é que quando você pensa uma coisa positiva, você já está com seus, como é que diz? Com seus auto-boicotes ali, achando já que não vai dar certo. Então o universo também é sábio, a força é muito poderosa e ela já capta que você está, o quê? Com medo, com ansiedade, já acha que não vai dar certo, então você não se entrega plenamente. Por isso que até no início coloquei, se for para estar dentro, fique por inteiro, não fique dentro desconfiado se vai dar certo, se não vai dar certo, porque aí você não está vivendo o momento presente. Por isso que ele fala, e as respostas só chegam quando a mente se aquieta. Às vezes a pessoa quer receber uma orientação de um mentor espiritual, fica dizendo, eu medito, faço tudo, mas não chega. Não chega porque a mente, ela não se aquieta. Para meditar precisa colocar uma música e aí você não consegue. Existe até um método bom de meditação. Você pega uma bolinha, certo? E aí coloca na musiquinha, né? Coloca a musiquinha, ou sem musiquinha também, ou passarinho cantando, mas aí você tenta pensar em nada. Quando você pensar em alguma coisa, você abre o olho e fica olhando para a bolinha, certo? Pronto, aí você vai, entra em transe com a bolinha, fecha o olho de novo, certo? Fique tentando. Pensou em alguma coisa, abre o olho e coloca a bolinha. Aí você vai perceber quantas vezes vocês se boicotam para fazer uma meditação. É bem interessante essa técnica da bolinha. Então, gente, Pai Damião é um mentor aqui da casa, do Água Jaruanda. Ele tem um livro Bênção Vovô, que foi lançado no último dia 2 de junho, agora 2017. E ele fala muito sobre viver no momento presente. Quem tem esse livro já deve ter lido, né? Porque você começa e quer acabar no mesmo dia. Então, ele diz o seguinte: as coisas são muito relativas, voláteis. E é por isso que a grande espiritualidade sempre diz, pratique diariamente o desapego de coisas e pessoas, afinal, nada é, tudo está. Então, essa é uma frase bem interessante. Nada é, tudo está. A gente se preocupa tanto com as coisas, do jeito que são, e esquece que as coisas apenas estão. Então, sempre desapegue das coisas e de pessoas, porque quando a gente começa a praticar o apego, a gente esquece mais uma vez e cai no passado e no futuro, porque entra o quê? Ansiedade, depressão, nostalgia. A cura para as dores físicas e espirituais está dentro de cada um. Ele vive repetindo isso. Na reformulação e reprogramação de comportamentos, pensamentos e do agir. Afinal, não existe mágica, mas sim realidade. E o que é realidade, gente? É o momento presente. É o momento que nós estamos vivendo. Então vamos tentar enxergar melhor o colorido do dia que a gente está vivendo, do momento que está vivendo. Mesmo que a gente tenha uma raiva, a raiva às vezes é uma expressão do nosso corpo para dizer o que é que a gente está sentindo. Às vezes a pessoa acha que viver em paz, namastê, namastê por dentro, né, se consumindo. Então às vezes vai guardando e a pessoa está com gastrite, a pessoa está com câncer. Por quê? Porque às vezes ela não explode, o corpo quer explodir e é uma raiva que você pode controlar. Quando o corpo ele expressa uma raiva, é um sentimento também benéfico. A gente pode transformar essa raiva em capacidades incríveis de lidar com essa situação. Então, se sentir uma raivinha, faz parte do processo. Como é que a gente vai saber se nossa caminhada evolutiva está bem se a gente não acessa esses sentimentos, né? Então, não adianta ficar dizendo que vai viver só de luz e se afastando dos problemas, né? Dos problemas que você acha que são problemas que às vezes são necessidades diárias que nós temos de enfrentar nesse educandário da vida, que nós estamos aqui numa escola. A gente sabe que o planeta Terra é uma escola, é um planeta de provas e nós estamos a todo tempo sendo testados. Vocês já observaram que tudo que você fala que vai fazer, aparece imediatamente o teste. Então, você diz o quê? Que não vai mentir, daqui a pouco não se preocupe que o telefone vai tocar e vai ser uma situação que vai testar você, porque o universo, ele está aí, só dando oportunidades. O domínio sobre a mente está na observação dos pensamentos e de nossas atitudes sem julgamento. O julgamento, se vocês pararem para pensar quanto tempo vocês passam julgando, comece a fazer o divino aterramento, que é uma técnica quântica, ferramenta espiritual passada por Pai Damião. Esse divino aterramento tem um teste que no primeiro dia é para falar a verdade. Então, no primeiro dia a gente já sabe que vai falar a verdade, né? O que acontece
Vai acontecer tudo. Vai chegar aquele chefe que você vive falando dele nas costas. Você vai ter a oportunidade de falar a verdade. E aí vai acontecer tudo no seu trabalho para você falar a verdade. E aí você vai ser testado. No segundo dia é o que? O não julgamento. E aí você vai ser testado. O não julgamento é muito difícil. Porque o tempo todo a gente liga a TV, no jornal, você já está julgando. Você já começa a falar da política, você já fala do futebol, você já fala da religião, você já se acha a melhor pessoa do mundo, você já fala do seu filho, você fala de todo. Então, esse não julgamento. Você preste atenção quanto tempo você passa durante o dia julgando e quanto tempo a sua mente poderia estar no agora se você não julgasse. Então, é fantástico. Comece fazendo o teste para viver no agora. Primeiro da respiração. Vamos sentindo como é que você respira. Se você está respirando assim, curto ou não, você pode fazer aquela respiração quadrada, que a gente chama. Você faz 4 vezes por dia, né? 4, o que é que você faz? Respira, contando 4 segundos. Quando você respirar que encher o peito, você segura, congela. 4 segundos. 1, 2, 3, 4, né? Depois respira, contando até 4 segundos. Depois lá, sem ar nenhum, você conta de novo até 4. Basta fazer isso 4 vezes. Você vai perceber que você não consegue pensar em outras coisas, porque você está preocupado contando até 4 e com o peito parado, né? E aí você não consegue, você está no momento presente. Então isso vai trazendo você de volta para a caixinha. Porque às vezes a gente sai da caixinha, né? A gente sai e para voltar às vezes é difícil. Então comecem a praticar essa respiração quadrada que chama, porque conta até 4 em 4 movimentos e 4 vezes por dia. Acordou, você pode fazer antes do almoço, você vai perceber como a comida é gostosa, como a comida é colorida, verde, vermelho. Às vezes a gente nem sabe o que está comendo, né? Só sabe que tem que colocar alguma coisa na boca, mastigar, engolir, sair correndo. E depois alguém oferece um pedaço de alguma coisa e você come alguma coisa. E depois no jantar também você não sabe. Vocês lembram o que comeram no café da manhã? Hoje? Todo mundo lembra? Que bom então, né? Ufa, então vai ser menos trabalho para mim. Então, gente, Divino Aterramento, ele trata isso do poder do agora também. Esse livro aqui, fantástico, eu recomendo. O poder do agora, ele fala o seguinte: passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado, fazendo planos para o futuro. Não é verdade isso? A gente o tempo todo quer ir para uma regressão de vida passada, para saber quem foi que matou, para saber quem foi que fez isso, que fez aquilo, né? Conheço uma situação que o marido estava querendo se separar da mulher e foi para uma regressão de vida passada e uma dor que ele sentia toda vez que ele acordava, descobriu que foi essa mulher que tinha enfiado uma faca. Então ele chegou em casa da regressão, já se separou da mulher, ou seja, ele queria uma oportunidade. Quando eu acho que ele descobriu, né? Ufa, era só o que eu queria, essa vida passada, para dizer, ó, mulher, você me matou na vida passada e por isso eu já estou usando, vazei, saí de casa, sim, e ele fez isso, mas ele, na verdade, né? Ela poderia ter matado várias vidas, né? Se ela tivesse ali dentro da relação mesmo, ele continuaria com ela. Então, às vezes, são justificativas que nós precisamos de ficar atrás de terapias de vidas passadas. Não que isso, gente, não funcione. Às vezes tem um trauma que é necessário, mas tem pessoas que querem ficar sempre buscando oráculos e terapias de vidas passadas para justificar algumas coisas que não precisam, né? Que a gente sabe que é se preocupar demais com o passado e com o futuro e esquece de viver no agora, não é? Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos finalmente felizes, geralmente atrelado à vida material, né? Porque a gente só pensa às vezes nisso, né? Quando eu passar no concurso, comprar uma casa, comprar um carro, a lista é infinita. E a medida nunca vai encher. Aí eu comprei uma casa, agora eu quero um apartamento, porque casa é chato, grilo canta. Ah, mas agora eu vou querer uma lancha. Ah, mas agora eu vou querer uma casa lá nos Alpes. Ou então uma casa em Miami. E a medida não vai enchendo. Porque isso não é a felicidade. A felicidade não é isso. Mas se queremos realmente mudar nossas vidas, precisamos começar neste momento. Começar a sentir, começar a saber o que você é, o que você está buscando. Todos nós estamos aqui buscando alguma coisa, alguma resposta para nossos anseios, para se descobrir, porque a gente até agora a gente está buscando. E essa busca, sinto muito, vai até o último suspiro, né? Até porque se a gente já tivesse preparado, já tivesse pronto, fazia passagem, né? Então, quem vai dar início à mudança? Aí eu pergunto a vocês.
É alguém, é algum caboclo, é algum preto velho, é algum anjo da guarda? Quem é que vai dar início? Eles estão ali do lado e às vezes a gente, como eu falei no início, não enxerga que o mentor está aqui do lado, gritando tanto, mas você está aqui, Você está aqui, olha, e o mentor está aqui atrás. Você vai escutar 30 mensagens por hora, por minuto, né? Lembre que nós temos 60 mil pensamentos por dia. Veja, 60 mil pensamentos por dia. 90% desses pensamentos é lixo. São coisas repetitivas, são pensamentos de coisas negativas, são repetições de política sem futuro, disso que vai acontecer, que vai inundar a cidade, sempre negativo. Então a gente fica o tempo todo buscando, basta ligar um programa no rádio que você já começa, o batistaca lá, né? Aquela coisa já que vai puxar. É uma música, se fosse uma música de elevação, como uma música de 528 Hz, que leva a sua zona de cérebro para uma meditação, não. Às vezes a gente coloca numa música bem baixa vibração e a gente entra naquela sintonia. E aí diz, peguei alguma coisa, estou sentindo alguma coisa, tem alguém aqui perto. Não tem ninguém perto, não, é você, está aí dentro. Está tão perto que você não está enxergando. Está vindo de dentro, porque pode ter o que for do seu lado. Se você estiver bem, você só vai levar luz. Então essa energia, estou sentindo energia, está sentindo? A sua. Porque se a energia for muito boa, vai explodir, quem estiver perto vai ser beneficiado. É assim que funciona. E vai explodir de tão forma que essa parte aí negativa vai longe. E você pode trazer o negativo para o positivo, é isso que acontece. Então, a gente delega muito para o outro aquilo que está dentro de nós. Então, como? Escolhas diárias que faz em termos de pensamentos, sentimentos e ações. Que pensamentos? Pensamentos positivos, principalmente a gratidão. Outro teste, assim, outra coisa do agora é você exercitar a gratidão. Mas não é gratidão assim, bate meu carro, gratidão, não é essa coisa falsa não. Porque o universo, ele está vendo, né? Levei uma surra, gratidão, bata de novo. Não é desse sentido, às vezes a gente é muito literal, né? É agradecer mesmo, até um resfriado que a gente tem, que diz assim, corpo, fica em casa hoje deitado, que você precisa descansar. E a gente diz assim, peguei uma virose, fui trabalhar e já começa a energia negativa. Mas essa virose chegou por quê? Tem até um hino que eu gosto muito, que é assim, as doenças que aparecer é disciplina para quem fez por merecer. É muito interessante, que eu guardo lá de trás do mestre Irineu, né? Que é quem criou lá a religião do Santo Daime, ele tem um hino muito bonito, que ele fala, as doenças que aparecer é disciplina para quem fez por merecer. Então, é bem interessante isso. É disciplina. Às vezes a gente precisa ficar em casa, 2 dias a gente não consegue, porque tem um fluvião, né? Querendo sair o tempo todo, querendo ir para isso, para aquilo, então às vezes o corpo quer se reservar, ficar longe para você colocar a ideia no lugar. É apenas isso. Então, hábitos que podem se tornar problemas e tirar você do momento presente. Quais são? Então, hábitos das pessoas altamente infelizes, né, gente? É infeliz que eu digo são aquelas que reclamam o tempo todo, são chatas, né? Mesmo. Então, o que é? Julgar, como eu falei. Julga o tempo todo, né? Se chegar aqui já vai dizer, 6 lâmpadas, devia ter 10. Já julgou, né? Então, por que tem uma lâmpada verde e uma azul? Devia ter uma rosa também. Já é o tempo todo assim, é um farol. Buscando coisas assim. Esse piso está diferente daquele piso. Então tem gente assim, não tem? Vocês conhecem alguém assim? Sim. Todo mundo conhece, né? Criticar é bem diferente, né, de julgar. Julgar você já diz como é que tem que ser, né? Criticar você só reclama o tempo todo, né? Essa gata é branca, essa gata é preta, e aí vai, não para, a medida nunca enche. Reclamar também. Culpar, sempre tem um culpado, né? Sempre é o presidente, quando não é presidente é a presidenta, quando não é o ministro, é o juiz, sempre vai ter alguém culpado por tudo. Argumentar, às vezes a pessoa só argumenta, né? Para tentar impor o ponto de vista dela. Competir, é claro que a gente vive numa sociedade de competição, desde criança, né? Menina, estude para ser isso, para ser aquilo, para passar no concurso, para passar no vestibular. Então, você já entra numa sintonia de competição. Mas é o julgamento do pai que vai criar o filho, é quem tem que dizer até o limite da competição, né? Porque eu acho que os pais também são muito importantes nesse processo de transição, principalmente dessas crianças índigo e cristais que a gente vem falando aqui, que precisam de um cuidado especial. Controlar. Tem gente que passa o tempo todo controlando, né? A gente tem que se preocupar com isso. Às vezes a gente está tão preocupado com o outro que deixa de viver
a nossa vida, o nosso momento presente. Isso é outra forma. Será que você está vivendo o momento presente? Veja essa foto aí. Que lugar bonito, né? Um parque com uma árvore. As pessoas estão fazendo o quê? Andando de skate, contemplando o quê? Isso aqui, né, gente? Isso aqui é ótimo. Isso aqui é fantástico, né? Tem tanta coisa que a gente pode... Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai a um lugar desse, bonito, para respirar. Respiração ao quadrado, mas o que é que a gente faz, né? Então, tem que ter cuidado. Isso daí... Veja que interessante. Ele é tão viciado em Facebook que até esqueceu a dor. O cara todo arrebentado, né? Outra também, gente. Será que está vivendo o presente? Então o menino chorou, já dá logo o celular, já ensina e já vai tirando o menino, a criança, de viver o momento presente. De ter uma vida com os pais. Então é muito importante a gente fazer essa reflexão. A gente brinca, mas imagine as crianças de hoje em dia que os brinquedos já são celular, né? Não pode, né, gente? E aí com esses jogos agora terríveis que tem, né? Então é só uma reflexão. Inclusive até uma orientação aqui da espiritualidade, que não durma pelo menos a 3 metros disso aqui. Isso aqui a gente deixa na cabeceira da cama e coloca para carregar. Então afaste, coloque em outro ambiente também. É importante. O Pai Benedito ele sempre fala, né? Se puder, 3 metros de distância disso, não durma. Porque a gente só vai entender no futuro. Às vezes são problemas que a gente começa a ter neurológicos e a gente não sabe o potencial disso aqui. De radiação, de tudo que vem, né? Do Wi-Fi, do poder do Wi-Fi. Albert Einstein ele dizia: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Por isso que é muito importante esse link do presente. O presente, com certeza, bem vivido, ele vai ser o futuro glorioso. E o passado a gente pega para lembrar de coisas que a gente precisa alterar para mudar o presente de forma benéfica e não de ficar com nostalgia, com preocupação, porque nada está traçado, o futuro está aberto. Até um oráculo que a gente vai, muita gente vem para as cartas e elas querem saber o quê? A condução do que vai acontecer nesses 3, 6 meses, mas ela pode mudar totalmente. Ali é só um alerta, não está dizendo que vai morrer, que vai isso, que vai aquilo, não. Às vezes é um alerta que você está precisando ir ao médico, que você está com a imunidade baixa e aí a pessoa só quer saber às vezes de outras coisas, né? Mas ali vem um alerta para você mudar sua rotina, mudar seus pensamentos, mudar sua saúde, sua alimentação. Todas as possibilidades existem simultaneamente. Eu gosto muito de falar das infinitas possibilidades, né? Nós podemos ser o que a gente quiser. É só a nossa mente programar. E aí vem as máscaras, né? Nossas máscaras que a gente... Com qual máscara eu vou para o baile hoje, né? Qual máscara que eu vou usar hoje com o meu chefe? Qual máscara que eu vou usar hoje naquele grupo chato, mas eu vou? Naquele aniversário que eu não suporto minha sogra, mas eu vou? Então, às vezes é isso que acontece. Ixi, não suporta aquela minha prima metida isso. Pronto. Por que você não suporta? Então, vamos trabalhar isso. O que é que ela está falando, que está mexendo com você? Então, outra mensagem bem interessante de Pai Damião, ele fala... Olha, Dante, que escreveu a Divina Comédia, né, trouxe um arcabouço de manifestações do representar a vida em suas diversas máscaras, seguidas pelos seres humanos, tão parecido com o inferno, evidenciado por ele, também representando o caos das mentes nefastas da escuridão do que é amar verdadeiramente. E que ele fala um pouco do amor, o amor incondicional, que quando a gente não ama, a gente vai passar a vida toda colocando máscaras. Às vezes é um casamento que a gente tem e a gente vive cheio de máscaras para suportar conviver a dois, porque não ama. Então, quando não ama, é necessário que uma máscara social que a gente chama. Outra frase de Pai Damião bem interessante: é lindo quando as pessoas encontram as suas caravanas, sem máscaras, sendo verdadeiras, mostrando as suas dores, mostrando as suas feridas, mostrando as suas inquietudes, mostrando o seu saber silenciar. Mesmo às vezes estando certo, porque certo e errado nem sempre pode ser pronunciado imediatamente. Então é o tempo de cada um. E é bem interessante essa questão também de Pai Damião do silenciar e das verdades. Porque muitas vezes a gente está com alguém do lado e a gente sabe que a pessoa vai quebrar a cara lá na frente, mas às vezes é o vivenciar dela. A gente não pode se intrometer, dizer como vai ser, porque ela precisa experimentar. Então, o que ele fala aqui do silenciar, porque às vezes a pessoa está perguntando sua opinião,
As pessoas às vezes só estão contando uma história. Conheci uma pessoa assim, assim, assim. Pronto. Deixa a pessoa vivenciar. Aí você já vai, já julga, acha bom você não se envolver, isso e aquilo, você já quer traçar a vida do outro. Deixa a pessoa viver a experiência dela. Depois que ela voltar de lá para cá, machucada e tal, aí é hora de você acolher essa pessoa. Porque às vezes é silenciando mesmo. E nem sempre, às vezes, a gente pode mostrar nossas dores. Não é isso? Às vezes a dor está tão forte por dentro que a gente não consegue. Mas é porque é o nosso momento. Às vezes você pensa, tem um vou perder o emprego, né? E agora? Vou perder o emprego, não vou pagar minhas contas, vou ficar doente, não vou ter plano de saúde, e você começa a entrar numa loucura, né? É quando você pensa no passado e no futuro, e esquece o momento presente. Buda, ele dizia que o segredo da saúde mental e corporal está no não lamentar o passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Gente, todo mundo falou isso, Jesus, Buda. Então a gente procura muito uma espiritualidade, às vezes, que quer ficar só se martirizando no karma. Vamos viver o momento presente? Porque karma é trazer o passado para cá e você não dá conta. Para que esse karma todo? Não é? Vamos viver o presente, viver cada minuto do dia. Pai Damião também dizia o quê? A oportunidade é agora. Faça o diferente agora. Busque a cura agora. Diminua as suas culpas por algo que no passado você deixou de fazer. Aprenda com essas cicatrizes e faça agora, de forma mais lúcida, sensata e eficaz. Basta isso, deixar pregado na cabeceira da cama. Da noite toda, vamos colocar essa frase de Pai Damião para funcionar. Não é interessante? Então faça a diferença agora. Pare de lamentar o passado, não é? E pare de se culpar, que não vai levar a nada. Se transcende sem fixar seus pés na sua existência atual, você se perde em vidas passadas, em visões energéticas do seu próprio espectro, entre passado e futuro, deixando que o presente fique algo bem volátil. Mas, para fazer a ligação entre passado e futuro, é necessária a consciência de estar aqui, não se esquivando de nenhuma tarefa a ser cumprida. Vocês já perceberam que muitas vezes a ligação nossa com o passado e com o futuro é para a gente não enxergar o que está acontecendo à nossa volta? É exatamente isso que acontece. É nosso cérebro se boicotando para que a gente esqueça de estar no momento presente, porque a gente não quer enfrentar nossos medos, nossas sombras. Então a gente procura o quê? Sombras do passado, alguma coisa do futuro, mas esquece exatamente de viver o agora. Então, livre-se do medo. Como eu falei antes, transmute seus medos por cautelas possíveis. Como eu falei. Então, pule do 10º andar. Não vou pular, porque aí já é cautela. Eu converto o medo em cautela. Não adianta falar em querer abundância se você guarda muitos medos debaixo do tapete. Muitos monstros ainda escondidos, como se fossem cordeiros inofensivos. Ponha-nos para fora, encare-os, não tenha medo. Domine o medo ou ele o afundará. Então é isso que acontece. Nós temos que dominar o medo e não deixar o medo nos afundar. E quando ele fala também de abundância, não é só financeira, não. É abundância em todos os sentidos. É saúde, é um bom relacionamento, é um bom equilíbrio mental, em todos os sentidos mesmo. Então o Pai Damião também fala o quê? Você tem medo do quê? Qual o seu maior medo? Ele pergunta. Da morte? Aí ele disse, e se eu lhe disser que a morte não existe? Perdido esse medo, então, o que é que você tem medo? Se você não tem mais medo, a única coisa que você tinha medo era da morte. Aí ele diz, e se a morte não existe? Não existe morte, né? Então, se for assim, é porque você tinha que ser almejado e aquela pessoa era necessária na sua vida para ser o seu algoz. Então ele disse assim, ser almejado de sair na rua seria outro medo. Então, porque a gente sempre tem um medo, né? Medo de sair na rua, mas por quê? Medo da morte, né? Medo de ser almejado. Quem tem medo da doença ficará mais doente. Veja como o medo atrai, viu? São os primeiros a ficarem doentes, a baixarem a imunidade. Quem tem medo da morte, assiste à morte para que você saiba e sinta o seu medo da morte. Qual morte? Do seu ego, do seu apego? A morte do monstro que habita em você, que fala uma coisa e o seu coração cheira enxofre. É bem interessante e bem profunda essa reflexão, certo? Vai ficar aí disponível. E o futuro, o que é que o Pai Damião fala? A busca incessante pelo que vai acontecer no futuro vai sendo aniquilada. O que importa é o que está sendo vivido agora. Mais uma vez, né? Se a sua vida fosse ceifada agora, por que pensar sempre no depois? E se o depois não acontecer?
E se o depois até acontecer, mas em outra dimensão. E o agora ficou para depois. Então é a reflexão que a gente faz. A gente se preocupa muito, né, nesse momento agora do Brasil. Minha aposentadoria, daqui a 20, daqui a 30 anos, isso e aquilo. E se você não viver nem no próximo ano? A gente esquece de viver o agora, pensando sempre no futuro. Mas a gente tem que ter muito cuidado, como diz Pai Damião, e se o futuro não existir. Então viva o momento presente. E aí, é bem interessante, uma vez Tiago recebeu uma canalização de uma senhora, um espírito, chamada Cassandra. E essa senhora, Cassandra, cigana, ela fala o quê? A liberdade no caminhar impõe o seu andar no que está tranquilo e traz bem-estar com todo vivido. Não deixe que palavras de oráculos, mentores e guias iluminados sejam ponto final no seu aprendizado, pois eles apenas despertam o que há de bom dentro de você. Palavras ouvidas ontem podem ser modificadas no agora pelo seu estado de espírito e evolução nos graus superiores. O que era para ser pode acontecer, mas não está imune de mudanças pela escalada na casa dos deveres e convicções pessoais. Então, muitas vezes, como eu falei, a gente vem para o oráculo e ele diz assim, você vai encontrar uma pessoa, porque as pessoas sempre querem saber, né? E aí depois não encontra. Por quê? Porque a sua mudança interna fez com que naquele momento não fosse interessante você encontrar aquela pessoa, ou aquela profissão, ou qualquer outra coisa. Porque não existe erros nem acertos. Como é que a gente quer? Então o futuro não é preciso. Existe uma margem, sim, de discricionalidade da nossa parte. Tá certo, gente? Então, vou falar só 3 dicas rapidinhas aqui, para você ficar conectado com agora. Veja essa coisa que eu coloquei aí. Tem condições de ele ficar pensando no passado, no futuro? Se ele pensar muito, o que é que acontece, gente? Ele tem que agir, não é? Ele tem que agir, senão ele cai bem longe, né? Então, esteja por inteiro onde estiver. Perceba a sua respiração, primeira dica. Qual o seu problema agora e não no futuro ou o que passou? Não fique só esperando o futuro ou sofrendo pelo passado. Então, uma coisa de cada vez. Vamos pensar agora. Qual é o meu problema hoje? Não é? Eu recebi uma conta, veio alta, congelei. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que resolver o problema daquela conta agora, né? Mas você já fica preocupado. E no próximo mês? E depois no outro? Vamos resolver o problema agora? Depois a gente pensa. Porque senão vai virar uma bola de neve. Observe as coisas à sua volta sem julgamentos. Não gaste energia sem utilidade. Então, a gente tem muita energia no corpo, mas a gente vive gastando com o que não é da nossa conta. É o julgamento. Se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. Madre Teresa. Então ela já falou muito bem isso. E a terceira, não fique condicionado ao que aconteceu no passado. Isso não significa que vai acontecer novamente. É o trauma, né? Que a gente diz assim, eu tenho um trauma. Então quando você disser, eu tenho um trauma disso, cuidado com o que você está falando. Porque você está dizendo que não vai fazer, porque você tem trauma. Você foi casada, não deu certo seu casamento, Deus me livre de homem na minha vida, né? Deus me livre de mulher na minha vida. Não, gente, isso é trauma, a gente tem que, não vai se repetir. Só se repete se você quiser, porque você já está lançando para o universo esse padrão de comportamento. Então, não tenha medo, tenha fé. É isso. Muito obrigado a todos. Então, vocês podem assistir no nosso canal Águas da Aruanda. Sempre tem outros vídeos sobre o assunto, tema de autoconhecimento, espiritualidade e ufologia.